Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Matematilá. Eu sou Elias Pinheiro e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre ciclos no Matematilá. O que é um ciclo? Como que nós devemos olhar para o programa e visualizar um ciclo? Então, um ciclo no Matematilá é o percurso pelas 9 áreas da matemática, respeitando o nível numérico estabelecido. Então, observe, quando a gente falar de ciclo no Matematilá, nós devemos pensar horizontalmente. Então, horizontalmente, a gente vai fazer um percurso no Matematilá. Serão livros um após o outro, áreas uma após a outra. E o ciclo é a forma de percorrer horizontalmente o programa. Então, assim, ó, eu vou começar com geometria. Eu começo um ciclo com geometria. A segunda área, com o segundo livro, é conjunto. Depois de conjunto, eu avanço para a sequência, depois para combinatória, probabilidade, estatística, matemática financeira, lógica e aritmética. Eu concluo um ciclo com aritmética. Aí ele fala aqui, ó, é o percurso pelas 9 áreas. Então, olha, eu percorri as 9 áreas da matemática. Mas não é só isso, olha, respeitando o nível numérico estabelecido. Uma coisa que foi estabelecida no nosso material é que o nível, uma das formas mais importantes de não confundir a criança, não atrapalhar o avanço dela, é estabelecer muito bem o nível numérico. O que é o nível numérico? É a noção de número. O que ela tem que saber naquele momento? Então, um ciclo, ele respeita um nível numérico. Então, aqui a gente vai começar do 0 até o 9 e a gente vai avançando à medida que há uma possibilidade. Então, na geometria, a gente vai do 0 ao 9. Em conjunto, a gente avança até o 19. Em sequência, a gente avança mais um pouco até a gente chegar em aritmética, tá? Avançando aí em unidades e dezenas. Então, a gente não vai exigir nada além disso. As atividades, na maioria das vezes, ela vai atender ao nível de 0 a 9, na verdade. A maioria respeita esse nível de 0 até 9. Isso é o nível numérico estabelecido. Tá? Então, no primeiro ciclo é esse. A maioria das atividades é unidades, é na casa das unidades. No próximo ciclo, aí a gente estabelece um outro nível. Percorre todas as áreas em um novo nível. Então, o que vai acontecer? Eu percorri aqui, olha, eu iniciei o primeiro ciclo com geometria, conjunto, sequência e fui até aritmética. Isso aqui respeitando um nível. Agora eu vou avançar para um novo nível. Então, digamos que aqui seja naturais. Então, aqui agora é o conjunto dos números naturais. Então, eu percorro geometria, conjunto, sequência, combinatória no nível dos naturais. Tá? Então, o que é o ciclo? É esse percurso horizontal. Olha, é o percurso pelas áreas da matemática. São 9 pedaços, 9 livros. Então eu vou percorrer esses 9 livros em um nível numérico estabelecido, e aí depois eu passo para um novo ciclo. Então, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e assim vai, tá? Coloquei 4 aqui, mas não é só 4, é só para ir mostrando que vai mudando de ciclo. Então, olhando aqui de uma forma cíclica mesmo, né? Então, eu inicio com geometria, eu avanço para conjuntos, isso tudo são áreas e também livros e cursos. Então, a geometria é uma área da matemática e também é um curso para os pais e é um livro para a criança, tá?
Então, conjunto, sequência, combinatória, probabilidade, estatística, matemática financeira, lógica, aritmética. Acabou o ciclo, agora eu vou para um novo ciclo. Geometria, conjuntos. Isso aqui mudou o nível. Então, quando eu reiniciar um novo ciclo, muda o nível que a criança está estudando. Nível das unidades e dezenas, nível dos naturais, nível das frações. Então, vamos avançar aqui que a gente vai entender. Tá aqui, olha. Então, o primeiro ciclo, a criança vai avançar aqui, olha. Ela vai de geometria até chegar em aritmética. Respeitando que nível? Das unidades, principalmente unidades, e algumas coisas a gente vai usar as dezenas porque dá para usar. Mas a maioria das operações e do conhecimento vai estar na casa das unidades. Isso é respeitar o nível no ciclo. Tá. A criança, ela concluiu o primeiro ciclo. Ela andou, ela foi de geometria até aritmética e agora ela vai recomeçar o nível. Ela vai recomeçar um ciclo, perdão. Esse ciclo ela vai ter que andar em um novo nível numérico. A criança vai avançar no nível numérico. E aí é dos números naturais. Então agora as atividades podem aparecer com todos os números naturais. Ela iniciou geometria, né? Observe que no primeiro ciclo ela começou somente com 0, com 2, com 5. Agora ela já vai iniciar o segundo ciclo de geometria, pode ser com 100, com 1000, são todos os naturais. Lógico que a gente vai respeitando uma gradação para poder não ficar muito pesado. Tá? Mas ela vai percorrer todos os números naturais com essas áreas da matemática. Venceu o segundo ciclo, vamos para o terceiro. No terceiro ciclo, ela vai percorrer novamente todas as áreas da matemática. Agora vai entrar as frações aparecerão. Observe que os assuntos de geometria, de conjunto vão mudar, tá? Em cada área dessa, o assunto de um ciclo, ele não é o mesmo assunto de outro ciclo. Ele pode até se acumular, mas ele não é o mesmo. Então, os assuntos de cada área vão se acumulando, vão aumentando, vai aparecendo novos assuntos. E o nível numérico vai aumentando. Agora eu preciso introduzir as frações. Então, observe. Vocês vão. Aqui você pode ter uma dúvida. Como que fração aparece no Matematilar? Fração no nosso programa é um ciclo inteiro, como se fosse um ano inteiro de frações. Então, assim, geometria, aí ela vai ver os assuntos de geometria agora trazendo fração para dentro de geometria, conjuntos trazendo fração, sequência trazendo as frações, e aí vai. Então, assim, na verdade, é um ciclo todo de frações, sem deixar para trás as nossas áreas da matemática, tá? Vencemos mais um ciclo, vamos avançar. O próximo ciclo, nós vamos percorrer ele no nível dos decimais. Observe que se eu estou estudando decimais, eu estou estudando fração também. Então, nesse ciclo, eu avanço. Então, por isso que eu digo que é um nível numérico, porque há uma dificuldade. De fração para decimal, há uma dificuldade. Então, nós vamos trazer os decimais para a geometria, para os conjuntos, sequência, probabilidade, estatística, vai até aritmética. Então, nós percorremos todo um ciclo com decimais. Fomos de área em área e também fomos avançando no conjunto dos decimais. E aí vai, terminei os decimais, agora eu preciso entender os números inteiros. Tá? Então, isso vai continuando até a gente ver todos os conjuntos numéricos dentro de todas as áreas da matemática. Vamos ver de uma outra forma aqui o ciclo. Então, olha lá. Eu tenho o ciclo aqui, olha, eu tenho que olhar horizontalmente para um ciclo. Então,
falando em áreas da matemática, o que é um ciclo? Um ciclo é o percurso em geometria, conjunto, sequência, combinatória, probabilidade, estatística, matemática financeira, lógica e aritmética. Aí você vai ver que os cursos, né, os cursos que você vai assistir, eles vão se chamar assim, ó, Matemática 0 é o nível, geometria é aquele curso, é aquela área lá que está sendo nesse nível. E aí vai, ó, Matemática 0 conjuntos, Matemática 0 sequência, até chegar no Matemática 0 aritmética. Esse aqui é o primeiro ciclo, o ciclo 0, né? E aí você tem aqui o nosso primeiro ciclo, tá? Primeiro ciclo do Matemática, com todas as suas áreas. E aqui eu estou respeitando o nível das unidades e dezenas. Então, aqui, olha, olhando como curso, então os pais e professores e tutores vão assistir os cursos. Então, cada área dessa vai ter o seu curso. Olha, o curso de geometria é o primeiro curso. Conjuntos. Aqui eu não sei se você consegue ver, mas olha, já está aqui os assuntos da geometria no primeiro ciclo. Então eu vou estudar geometria, mas no primeiro ciclo são conceitos geométricos. Conjuntos no primeiro ciclo eu vou estudar pertinência e continência e algumas outras coisas, que é o mais importante. Sequência, aí eu vou estudar sequências repetitivas e sequências recursivas. Vai mudar no segundo ciclo. E aí eu continuo com meus cursos até o último aqui de aritmética. A mesma coisa vai acontecer com os livros, olha. Então eu tenho aqui o meu primeiro livro de geometria, que ele vai ter conceitos geométricos. O segundo livro do ciclo é o de conjuntos. E ele vai trazer os assuntos de pertinência, continência e alguns outros. O terceiro livro é o de sequência e vai trazer as sequências repetitivas e sequências recursivas. No segundo ciclo é um outro assunto. Eu vou continuar com meus livros aqui, os 9 livros do primeiro ciclo, até chegar no final aqui em aritmética. Então, isso é um ciclo do Matemática. É o percorrer horizontal. É o andar aqui, ó, é o avançar nas áreas, né, uma após outra. Eu avanço em cursos e eu avanço em livros. A criança vai ver só isso aqui, olha. Ela vai ver para ela tá avançando os livros. Tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo sobre um ciclo. O que é, como que a gente deve entender um ciclo no Matemática. Até o nosso próximo vídeo.